E lá no Jordão, Jesus é batizado. E diz: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como pomba, e se ouviu uma voz do céu: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. No Jordão acontece algo extraordinário, solene. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Pai emite a voz sobre o Filho. Depois de 400 anos do silêncio de Deus, note a importância disto. Depois de 400 anos sem ouvir a voz de Deus, a primeira vez que Deus fala é testemunhando sobre Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a alegria. Deus, depois de 400 anos, fala pela primeira vez, revelando quem era Jesus. Mas não somente isto, vem sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo vem como forma de uma pomba, e ali nós temos o Deus Trino. Nós estamos num tempo onde Deus estava calado. Nós temos o primeiro Adão que havia pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estávamos, como dizem Efésios, sem Deus no mundo, sem esperança, separados da comunidade de Israel. Estávamos perdidos, mortos em delitos e em pecado. Estávamos sem Deus no mundo, estávamos totalmente perdidos. A humanidade não tinha jeito, mas Deus, quando fala pela primeira vez, Ele testemunha sobre o seu Filho. Este é o meu Filho amado, eu tenho prazer e alegria nele, e sobre ele vem o Espírito Santo. Eu estou seguindo uma orientação do Senhor que me deu muito temor e trabalho, porque pela primeira vez em 28 anos de estudo bíblico, pude enxergar que esta tentação, ela aponta para uma realidade talvez nunca que meditemos, ou que pensemos, ou que a gente já viu. Observe o último versículo do capítulo 3, o 28. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão. Adão, filho de Deus. Se nós temos um testemunho que o Pai diz que Jesus é o seu Filho, e por alguma razão Lucas, tentando pensar na mente do autor, porque ele coloca a genealogia entre o batismo e a tentação, e ele faz uma genealogia de trás para frente, onde testemunha que Adão fora o Filho de Deus. Logo, nós, para introduzirmos e entrarmos na tentação, nós temos agora dois filhos. Nós temos o primeiro Adão, nós temos agora o segundo Adão. O primeiro Adão, que estava no jardim, que tinha comunhão com Deus, que tinha uma esposa, que gozava das relações sexuais e emotivas e emocionais de um casamento, que governava, que tinha a comunhão diária com o Senhor. E o texto diz, no versículo 1 do capítulo 4, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, ele sai do batismo direto para o deserto, o segundo Adão, para ser tentado em um ambiente deserto, em um ambiente onde, diferente de Adão, ele não tinha uma companhia de uma mulher, mas estava só. O diabo era o seu algoz, o seu inimigo. E não pense que esta tentação, que este diabo era qualquer um. Nós estamos falando aqui do Jesus que está em humilhação, em um corpo humano, do Jesus homem. E para a humanidade de Jesus,
para a humanidade de Jesus, o diabo era um adversário forte. Primeiro, porque de Adão o diabo entendia. De derrubar Adão, Satanás conhecia. Então, desta humanidade, desta conquista, o diabo entendia. Se fôssemos fazer uma luta de UFC, nós teríamos um vencedor invicto contra um promissor humano. Nós teríamos um que já venceu, que já havia feito um estrago na humanidade. E agora nós temos Jesus, o segundo Adão. Mas Jesus, ele vai para o deserto. Agora, como é que Jesus vai para o deserto? No versículo 1 diz: primeiro, Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus não está desprovido. Jesus não está, mesmo no seu estado humano, mas ele tinha sobre ele o testemunho do Pai e tinha sobre ele o poder do Espírito. E isso vai ser relevante em todo o desenrolar desta tentação. E ele foi guiado pelo Espírito. O Espírito leva Jesus para o deserto. Mas não se esqueça, Jesus estava cheio. Tem muita confusão quando se fala de ser cheio do Espírito Santo. Talvez eu e você, nós não tenhamos vontade de sermos cheios do Espírito Santo por causa do que aconteceu no Brasil, do que nós vemos no Brasil. E ser cheio do Espírito Santo, em hipótese alguma, é o que nós já ouvimos, vimos ou sentimos. Nós não estamos vendo aqui Jesus cheio do Espírito Santo, rodopiando, emitindo sons fonéticos, fazendo coisas esquisitas. Nós estamos vendo Jesus cheio do Espírito Santo para partir, para lidar com um grande adversário, para testar a sua humanidade. Jesus precisava vencer um adversário que estava convencido que era vencedor, de um adversário que já houvera derrubado Davi. Quando Davi conta o censo de Israel, diz que ele cometeu grande transgressão. Nós estamos lidando com um adversário de sagacidade, de conhecimento da natureza humana. Satanás é um grande potencializador da nossa natureza. Ele sabe inflamar, ele sabe persuadir, ele sabe tentar, ele sabe provar. Jesus não está lidando com um adversário fraco, que ele vai passar por cima do diabo como se fosse um trator. Não é isto. Jesus precisava de uma prova firme, resoluta, difícil. E Jesus vai para o deserto, cheio do Espírito Santo.